30th, 2020, ok? Hoje é quarta-feira, Wednesday. E a frase da semana é esta daqui, ó. Don't worry about the speed that you walk. What's the most important is the direction. Então, o que está falando na frase aqui, gente? Não se preocupe sobre a velocidade que você caminha. O que mais importa, o mais importante é a direção, ok? Eu não sei se eu já contei essa história aqui, mas eu vou contar, tá? Vocês já assistiram Alice no País das Maravilhas? Alice in Wonderland? Nossa, eu adoro aquela história, né? E num dos primeiros, acho que na primeira parte da história, na verdade do livro, né, original, o que acontece? A Alice, ela tá perdida numa encruzilhada, ela se vê numa encruzilhada entre dois caminhos. E aí eu acho que é o coelho que pergunta para ela, né? Ela pergunta assim, qual caminho eu escolho? Aí o coelho fala assim, como que ele fala? Gente, agora esqueci, me deu branco a história. Mas resumindo, é uma coisa assim, se você não sabe para onde você vai, para qualquer lugar serve, tá? No caso, ela não sabia para onde ela ia, então ela estava perdida. Então, né, nós temos que saber para onde nós vamos, nós temos que ter um propósito, né, um objetivo, uma meta, tá? Que assim fica mais fácil, né? Não corre o risco da gente se perder, né? Tá bom? Então essa é a mensagem desta semana. Porque nós vamos falar sobre, adivinha, guess it. Transport, means of transport, ok? Meios de transporte. E aqui nós temos um train, um subway, um bus, uma van, uma motorcycle, two cars, uma scooter, three cars, one scooter, one bicycle, né? Temos, nossa, em inglês. Temos, we have this means of transport, okay? This means. Now we have the next slide, okay? With the name of the transports. Some of them you don't know yet. Means of transport, okay? Tonga. Do you know Tonga? I never heard about before Tonga, ok? Tonga é esse aqui, ó. É tipo uma carruagem, né? Esse aqui nós temos o bullock cart, que seria uma carrocinha, tá? Uma carroça mesmo. A cycle ou bicycle, né? No caso, a gente fala bicycle ou pode ser cycle também, porque é o que acontece. Assim como nós, brasileiros, os americanos também abreviam as palavras, tá? Por exemplo, eu não sei se eu já falei, talvez eu já tenha falado, mas a palavra cinema hoje, que virou cine, né? Antigamente era cinematógrafo a palavra original, né? Então vai diminuindo. A tendência nas línguas é ir diminuindo as palavras, né? Porque a gente fala com pressa, tudo com muita pressa, tanto é que tem a ver com a frase da semana, né? Vamos tomar cuidado com essa pressa, né? A quarentena tá aí para isso, pra gente desacelerar, né? Porque muitas vezes o que acontece, a gente fica com aquela pressa e perde as coisas importantes, né? Bom, não sei porque hoje eu tô muito filósofa. I'm a philosopher person today. Bom, então nós temos a cycle rickshaw. Esse rickshaw eu mostrei na aula de espanhol, tá? Como rickshaw, né? Só que aqui é a mesma coisa, só que em inglês é o mesmo nome, tá? Ele é um transporte de luxo, né? As pessoas ricas que usam esse transporte, até porque ele não é para ter pressa, é mais turístico, mais de passeio, e ele também é ecológico, né? Ele não usa gasolina, nada, né? Tá bom? O próximo é a scooter, que a gente viu lá no primeiro slide.
Nós temos a motorcycle, nós temos o auto-rickshaw, que esse daqui sim é diferente, né? Esse daqui, no espanhol a gente viu este, né? Agora a gente tá vendo este, que é um outro tipo de rickshaw, tá? Que ainda é a mesma coisa, assim, não é a mesma coisa, só que que eu digo a mesma coisa que é para turismo, né? Temos o car, temos o vehicle, temos a van, temos o jeep, temos o bus, temos o tractor, né, que é para quem mora na zona rural, né, quem trabalha na zona rural. Temos o tempo, temos o truck. O truck é o caminhão, né? No inglês americano vocês vão encontrar truck. No inglês britânico vocês vão encontrar lorry, ok? Lorry. Aqui nós temos o goods train, que é o trem de carga, tá? Aquele que carrega as mercadorias. Nós temos o metro train, que é o metrô mesmo, que vai por baixo, né, no subterrâneo. Temos o train normal, né? Temos o airplane, né? Aqui tá aeroplane, não sei porquê, mas é airplane, tá? Talvez porque isso daqui seja de outro idioma, né? Outra nacionalidade, mas é inglês mesmo, tá? No inglês mesmo que o americano tal é airplane, ou a gente pode falar simplesmente plane, tá? Aí aqui nós temos o helicopter, nós temos o boat, que é o barco, o motorboat, que seria a lancha, né? Um barco a motor, e o ship, que é o navio, ship, né? Qual a diferença do ship e sheep, da ovelha? O ship é com a boca mais fechada, ship. Da ovelha é sheep, você tem que sorrir, sheep, ok? Porque senão a gente acha que o som é igual, mas não é, tá? E temos o rocket, que é o foguete. Vocês viram que em Marte eles já estão achando muitas coisas interessantes, muitas águas, estão vendo que talvez tenha vida mesmo lá em Marte, né? Exista vida, ok? Se vocês tiverem alguma dúvida sobre os transportes, só me enviar no WhatsApp a pergunta, tá? Vamos para o próximo, então. Aqui nós temos, nesse próximo slide, deixa eu pôr eu aqui no meio que ficou melhor aqui. Nós temos, de novo, o car, nós temos o train, nós temos o plane. Olha lá, aqui ele tá só como plane, foi aquilo que eu expliquei, vai diminuindo, né, as palavras. Bus, nós temos o taxi. Outra coisa, o taxi é no inglês americano, taxi. No inglês britânico é cab, ok? Aí nós temos o boat, nós temos o ship, nós temos a bicycle, que lá também tá só cycle, né? Nós temos motorcycle e nós temos o balloon. Lá no outro não tem o balloon, aqui tem o helicopter, a ambulance, lá também não tem a ambulance, né? O lorry, olha lá, aqui já tá no inglês britânico, porque são cards diferentes, né? De diferentes lugares. Lorry, o train, aqui eu não sei porque ele tá assim, tá? Mas é train, né? A gente já viu. Aqui temos a van e aqui temos o subway, que é o metrô, né? Que vai subterrâneo embaixo da terra, tá bom? Agora vamos para o próximo slide. No próximo slide eu peguei uma coisa interessante. Primeiro eu vou perguntar uma coisa para vocês. Vamos voltar lá, senão vocês vão ver a resposta. Vocês sabem qual é o meio de transporte mais seguro? What is the mean of transport more safety? Vocês sabem? It's a plane. Plane. O que eu tô falando? Plane? Hoje eu tô confusa. I'm confused because I teach Spanish too, and sometimes I mix it all. Oh my God. So, desacelerar. Slow down. Então aqui ó, nós temos o plane, que é o mais seguro de todos. Ó. Nós temos um gráfico mostrando. E qual é o mais perigoso? É a motorcycle. É a que mais causa acidentes e mortes, né? Acidentes fatais, né? Ó, o avião, apesar de eu ter medo, né? Que eu tinha medo, tudo, talvez eu ainda tenha, não sei, não andei numa segunda vez, né? Talvez fosse diferente, mas a primeira vez fiquei com muito medo.
Mas é um medo que vem do desconhecido, né? Porque o avião é o mais seguro de todos, né? Depois do avião, nós vamos ter em segundo lugar, como mais seguro, o subway, né? O subway. Subway. Acho que é um subway aqui. Nossa, o desenho tá ruim. Vamos ver se pelo que tá escrito aqui a gente vê. É o trem, Railway Passenger, é o trem, tá falando aqui, ó. Vamos ler primeiro o que tá escrito, né? Passenger Transport Safety, segurança dos passageiros no transporte, né? Então, aqui não dá para ler direito, mas é segurança em cada modo de transporte, meio de transporte, de bilhões de passageiros por... Não dá para ler a última palavra, ficou meio ilegível essas letrinhas aqui, tá vendo a pressa, o que que faz, tá vendo? Falei da pressa, né? Mas enfim, vocês entenderam, né? É um gráfico falando em qual meio de transporte os passageiros ficam mais seguros. Então, aqui começa com o plane, depois vem com o train ou subway, depois vem com o bus, terceiro lugar é o bus, quarto lugar é o car e quinto lugar de menos seguro é a motorcycle, ok? Então, em segundo lugar é o car, hein? Olha só, né? Então, acontece muito mais acidentes de carro do que de ônibus, do que de trem e do que de avião, tá bom? É uma estatística interessante aí para vocês saberem, né? Sempre procuro estar pondo coisas reais aí, trazendo para nossa vida real, porque assim a gente aprende mais fácil, tá? E o penúltimo slide, desculpem, sorry. Nós vamos ter uma activity para vocês exercitarem o que estão aprendendo. Então, tá falando assim, make three sentences with I like or I don't like. Então, vocês vão formar 3 frases com I like, eu gosto, or I don't like, eu não gosto, tá? Example, I don't like to travel by plane. Então, eu não gosto de viajar do quê? De avião, como eu já falei, né? Já falei isso. Então, agora vamos para o último slide, que é esse aqui. Vamos lá. Então, aqui tá falando assim, ó. Remember, ó, a mulher assim, né? Ela tá assim, né? Com cara de que tá lembrando. Então, aqui, ó. Only affirmative. Só em casos afirmativos, tá? Em frases afirmativas com os pronomes de terceira pessoa. He, she, it, que vai pôr o S no final no likes, tá? He, she, it likes. Ele, ela, ou ele ou ela para coisas, animais, é likes, tá? Negative, ou seja, aquilo que não gosta, né? A gente põe o does mais o not e o like. Essa é a estrutura da frase, tá? Então fica, como a gente já sabe que americano junta tudo e abrevia as coisas, fica doesn't like. Eles usam mais assim, tá? Que é o does mais o not aqui, tá? Da forma abreviada, a gente chama de short form, ok? Que a gente já aprendeu isso na sala de aula também. Então é isso aí, tá? A dica, né? Para vocês lembrarem. I have a headache. E eu espero que vocês façam a atividade, me mandem pelo zap as fotos, tá? Das atividades. See you until next class. Bye bye. Thank you for watching.